Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo, essa forma que eu estou tentando passar para vocês, esses slides comentados. E eu preciso, assim, eu gostaria de uma resposta de vocês para saber se está tudo ok, se está precisando melhorar alguma coisa, se vocês estão conseguindo entender a dinâmica que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Dito isso, sinceramente eu espero que vocês me passem algum feedback no WhatsApp, seja lá onde for. Vamos continuar ao que nós estávamos falando semana passada. Na semana passada, nós demos uma breve relembrada sobre alguns aspectos da cultura do feijoeiro, como a sua origem, a classificação botânica, que existe em dois principais grupos, né, o feijoeiro comum, que é o Phaseolus vulgaris, e o feijão de corda, que é o Vigna unguiculata. Existem vários outros, mas esses são os dois principais cultivados no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Passamos algumas características características da planta, como porte, ciclo produtivo e fases fenológicas. Como eu já falei, isso aqui é mais um direcionamento. A gente indica algum material complementar para vocês aprofundarem no assunto, como, e eu vou voltar aqui de novo, aqueles slides que eu já passei para vocês no que acadêmico, relembrando, está lá. E esse material de 500 perguntas e 500 respostas, tanto do feijão, lembrando, quando se fala de feijão, é feijão comum, o Phaseolus, e o 500 respostas do feijão calpim. Fora outros materiais que eu já adicionei lá no Classroom, tá bom? Na turma virtual de vocês. Beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 pontos, essas duas videoaulas. Primeiro vamos falar sobre as exigências do clima do feijoeiro. Lembrando que é para os dois tipos. Quanto ao clima, os 3 principais fatores que limitam a produção ou produtividade dos feijoeiros é a temperatura, a precipitação e a radiação solar. Dentre esses 3, a temperatura se destaca, porque ao se cultivar o feijoeiro em temperaturas inadequadas, a produtividade vai ser afetada. O que é que eu quero dizer com isso? É que não adianta escolher a melhor semente, ter os melhores solos, ter a quantidade de água adequada, radiação solar, mas a temperatura for inadequada, o impacto da produtividade vai ser bem maior do que se eu tiver uma produtividade adequada e alguma falta de outros desses fatores. Beleza? Então, resumidamente, em relação à temperatura, a faixa ideal para o feijoeiro se desenvolver e produzir em quantidade suficiente é 25 graus. Porém, ele produz da faixa de 18 a 30 graus. Beleza? Em relação à precipitação, ou seja, a quantidade de água, e essa precipitação pode ser natural, por meio da chuva, ou artificial. Artificialmente, a gente coloca água via sistema de irrigação, tá bom? Então, em relação à quantidade de água, o feijoeiro precisa de 1.200 milímetros de água por ano. E mais importante, essa água tem que ser bem distribuída durante todo esse período. Existem alguns pesquisadores que relatam que o feijoeiro se desenvolve bem com 500 a 600 milímetros de água por ano. Porém, como eu falei, a temperatura é o fator que mais limita. A quantidade de água pode ter essa variação bem grande, de uns pesquisadores que dizem que 500 milímetros é suficiente, outros que dizem que é 1.200. Então, daí a gente já vê o quanto a precipitação, apesar de ser importante, mas não impacta tanto quanto a temperatura, certo? Entendam, pessoal, que eu não estou dizendo que a precipitação, a radiação solar, o solo não é importante. Eles são igualmente importantes. Só que a temperatura é a que mais limita a produtividade do feijoeiro. Se atentem a isso, beleza? E em relação à radiação solar, o feijoeiro é uma espécie que ela é fotoneutra. O que é isso? Mais à frente eu vou falar. Mas a fotoneutra significa dizer, vamos aqui passar para o fotoperíodo. O fotoperíodo nada mais é do que a duração do período luminoso. É a quantidade de luz que tem no dia. Ah, professor, mas não é 12 horas? É 12 horas porque a gente está na linha do Equador. A gente está nessa região nordeste, mais próximo da linha do Equador. Por isso que a gente tem próximo de 12 horas de sol por dia. Ou seja, o sol vai
vai nascer, vamos supor, às 6 da manhã e se pôr às 6 da tarde. A gente sabe que em Uruçuí não é bem assim. Pelo menos esses últimos dias, o sol vai nascer umas 5h30 da manhã, 5 horas, e ele vai se pôr só lá para as 6h30 da tarde, da noite. E aí são mais de 12 horas de luz por dia, tá bom? Então, esse período de luz que existe durante o dia, nós chamamos de fotoperíodo. Foto, luz, período, período mesmo, tá bom? E o que é que esse fotoperíodo ele vai incidir nas culturas? Ele vai influenciar muito no florescimento. Então, se eu tenho um fotoperíodo mais longo, ou seja, eu tenho mais horas de luz durante o dia, vai influenciar o florescimento, positivamente ou negativamente, dependendo da espécie. Já uma planta neutra, ou fotoperíodo neutro, é aquela que ela não depende do fotoperíodo para florescer. Eu vou voltar aqui o slide, só para relembrar. Em relação à radiação solar ou fotoperíodo, o feijoeiro é fotoneutro, ou seja, ela não depende do fotoperíodo para florescer. Por isso que nós conseguimos cultivar o feijoeiro em praticamente todas as regiões do país, porque em regiões mais ao norte, mais próximo à linha do Equador, que tem mais de 12 horas de luz do sol por dia, o feijoeiro consegue florescer. Lá mais ao sul, em que os dias são mais curtos, ou seja, esse período de tempo em que o sol está raiando sobre o dia é mais curto que o período escuro. Mesmo assim, o feijoeiro consegue florescer. Por isso, ela é uma planta fotoneutra. Entenderam, pessoal? Se não entenderam, podem perguntar, vão lá no fórum, me perguntem, que a gente tenta melhorar a explicação, caso vocês não tenham entendido, tá bom? E só para reforçar, temos 3 tipos de plantas. As plantas, as PDCs, que são as plantas de dias curtos, PDL, uma planta de dia longo, e as neutras. As plantas de dia curto, elas vão florescer quando passam, o tempo do escuro é maior do que o fotoperíodo crítico da cultura. Vamos pensar que tem uma cultura que ela precisa de, no mínimo, 11 horas de luz. Então, essa planta de dia curto, ela precisa de menos luz do que escuro. Então, ela só vai florescer se passar mais tempo no escuro. Tá bom? Em outras palavras, são plantas de noites longas. Planta de noite longa ou de dia curto, é a mesma coisa. Tá bom? Como exemplo dessas culturas, nós temos o café, a nossa soja, o fumo e o crisântemo. Ah, professor, mas a soja não se desenvolveu bem aqui no Piauí, aqui em Uruçuí? Sim, por conta do melhoramento genético. Inicialmente, se vocês pesquisarem o histórico da soja, ela só era plantada no centro-oeste, lá no Cerrado, lá no Mato Grosso. Com o melhoramento das cultivares, começou-se a aproximar de cultivares que se adaptassem à região nordeste, no caso aqui em Uruçuí, que são plantas que se adaptam a esse nosso fotoperíodo. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Fora isso, nós temos as plantas de dia longo, que, ao contrário, né, das de dia curto, ela vai florescer quando a duração da noite é menor que um fotoperíodo crítico. Como exemplo, nós temos a alface, espinafre, couve, repolho, as olerícolas no geral, de um modo geral, na verdade. E, por fim, nós temos as neutras, que o fotoperíodo não influencia no florescimento, como no caso, o feijoeiro. Beleza? Tranquilo? O que é isso? Ah, tá. Pensei que já era o sol. Em relação à temperatura, como eu falei, é o elemento climático que ela mais vai exercer influência no vingamento das vagens. Temperaturas muito altas, ela vai ter um efeito prejudicial tanto no florescimento como na frutificação do feijoeiro. Em contrapartida, temperaturas baixas, ela reduz o rendimento, provoca o abortamento das flores e também pode causar falhas nos órgãos reprodutores, masculino e feminino. O que é isso aqui? O que são os órgãos reprodutores? São as flores. Então, ela pode, a parte masculina lá são as anteras, ela pode causar um prejuízo no desenvolvimento das anteras. E aí, se prejudica o seu desenvolvimento, a flor não vai ser capaz de se reproduzir. Beleza? E, por fim, o déficit hídrico, que o ideal é que o feijão tenha essa quantidade de água adequada, bem distribuída. Ele é muito susceptível durante a floração e no início da formação das vagens, ou seja, durante as fases reprodutivas, os estágios reprodutivos. O período crítico
é 15 dias antes da floração. Aí por isso que é importante sabermos as fases fenológicas, por isso que é importante nós termos o conhecimento da fenologia. E nesse período crítico, se faltar água, vai gerar uma queda no rendimento, redução do número de vagens por planta e diminuição do número de sementes por vagem. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente fala sobre o solo. Beleza?